Você tem vontade de entrar no mercado de tecnologia, mas não tem experiência e nem conhecimento? Eu recomendo que você escute esse episódio até o final. Olá, esse é mais um episódio do Foca no Trabalho, seu podcast semanal onde a gente fala sobre trabalho, carreira, empregabilidade. Eu sou a Lê Falsarella. E eu sou a Bru Garcia e hoje nós estamos com o Gabriel Gold da Let's Code, que é referência como escola de programação. Gabriel, se apresenta para o pessoal. Primeiro, Ale, Bru, obrigado pelo convite. Eu sou o Gabriel, eu lidero hoje o time de marketing aqui na Let's Code. A Let's Code é uma escola de programação com foco em empregabilidade, né? Então hoje a gente forma alunos para o mercado de trabalho, aí em diversas trilhas, acho que a gente vai ter a oportunidade de falar um pouquinho, mas com esse foco aí na tecnologia, na programação e no desenvolvimento. É isso, obrigado. Imagina, eu vou aproveitar para agradecer também, a gente fala isso antes de começar a gravar, mas é importante a gente também agradecer aqui dentro do episódio. Eu acompanho a Let's Code de mercado há muito tempo, sempre fui super fã do trabalho de vocês, justamente pelo foco, né, da empregabilidade, de ajudar as pessoas a se inserir no mercado de trabalho, e a gente estava comentando, né? Não existem programadores, né? As empresas, elas precisam entender que não tem programador suficiente formado no mercado, não existe pessoa, o público não está pronto, e as empresas precisam realmente desenvolver as pessoas, e é um trabalho, assim, muito bacana que vocês fazem. A gente está super feliz que vocês estão aqui hoje, viu, com a gente, de verdade. Eu acho que é bem isso mesmo, Ale. De um lado, a gente tem a necessidade das empresas de contratarem profissionais, né, desenvolvedores, e do outro lado a gente tem pessoas que, infelizmente, ainda não estão capacitadas para isso, né? Então, acho que a gente entra nesse meio, a Let's Code entra faz essa ponte, né, e forma esses profissionais. Acho que é super atual, né, e é uma dor que está cada vez maior, né, principalmente aqui no Brasil e no mundo todo também, né. Não, a gente comentou, acho que no ano passado, a gente falou sobre o sequestro, né, da mão de obra de profissionais. Então, você tem, além de um gap muito grande de mercado, de maneira geral, as pessoas que estão em formação, que já estão prontas, que já estão preparadas para o mercado, também estão sendo, né, a gente usou esse termo, sequestradas para posições em outros países, né, porque agora você trabalhando de casa, você pode trabalhar aqui do Brasil para outro país. A gente tinha até alguns números aqui, mas é um aumento, assim, bem absurdo de número de vagas para a quantidade de pessoas que tem. Você tem ideia dessa quantidade de vagas versus demanda? Sim, hoje, na verdade, assim, tem uma pesquisa da Brascom, né, que saiu no final de 2021, que até 2025 essa demanda vai ser de 800 mil, aproximadamente 800 mil profissionais, né? Então, é uma crescente, então ela cresce ano a ano, mas é uma demanda muito maior do que a capacidade de formação que existe, principalmente no Brasil, né? E aí você comentou sobre o exterior puxando algumas pessoas, né? Tem também uma pesquisa do Código Fonte, que foi agora em 2022, que mostra que hoje 1,6% das pessoas, né, programadores brasileiras já atuam no exterior. E eles também perguntaram quem tem interesse ou pretende no próximo ano conseguir uma posição fora do Brasil, e esse número é de quase 6,5%. Então, assim, a gente tem uma demanda aqui no Brasil de 800 mil e já perdemos quase que 10% das pessoas aí no próximo ano, né? Então, é quase que um jogo de rouba-monte aí, né? Quanto mais a gente forma, mais essa galera acaba saindo. Uau, olha o número, né? Muito alto quando você olha. E você vê no mercado que geralmente tem vagas ali que são sênior, que são pleno, mas se a gente não tiver pessoas se preparando ali, se capacitando para poder ocupar, né, essas vagas, ou seja, a gente precisa trabalhar com as pessoas que estão no início, que estão buscando essa oportunidade. E é justamente o que vocês fazem, né? Vocês dão essa oportunidade para que a pessoa se prepare para entrar no mercado de tecnologia. Exato, exato. Acho que são dois pontos, Bru. O primeiro é a educação tradicional, né? Então, as faculdades, universidades que formam esse tipo de profissional, elas são bastante teóricas, né? Então, elas acabam trazendo uma formação teórica, mas que não é pronta para o mercado de trabalho, não está ali aderente. E aí, a Let's entra com uma proposta um pouco diferente. Então, a gente hoje
faz parceria com grandes empresas, né? E aí depois a gente pode até citar, mas hoje a gente tem como cliente Itaú, Magazine Luiza, iFood, Iguatemi, entre outras empresas que têm essa demanda de profissional, né? Essas empresas, elas bancam, né? Então, elas investem nessa formação e a gente consegue trazer pessoas que ainda não estão na área, né, da programação, formar esse profissional e ele conseguir uma posição dentro dessas empresas, né? Então, o modelo acaba sendo bem redondo nesse sentido, né? E a gente traz aí muitas pessoas que nunca tiveram nem contato com a programação para dentro do mercado. Então, hoje é mais ou menos aí que a gente atua. Apesar de que a demanda ser muito maior do que a nossa capacidade atual, né? A gente ajuda um pouquinho ali a fazer isso acontecer. Hoje a Let's Code já formou mais ou menos quantos alunos? Você tem ideia? Então, na verdade, acho que tem um ponto a se explicar que a Let's Code, antes ela tinha um modelo de escola normal, né? Então, a gente formava alunos, o próprio aluno, ele financiava o seu curso, né? Se a gente somar os alunos que a gente formou nesse modelo e há mais ou menos 1 ano e meio, né, desde que a gente mudou para esse modelo em parceria com empresas, a gente tem quase 6.500 alunos formados, né? Então, já é uma contribuição aí para toda a demanda que existe. Mas você sabe que quando você falou da porcentagem de pessoas com vontade de trabalhar no exterior, eu achei que fosse ser maior. Mas é bom ter dados e fatos para a gente saber. Mas é que 6% é muita coisa, né? No próximo ano. Isso é no próximo ano, Ale. Essa pesquisa é um pouco mais completa lá e tem as porcentagens daqui 5 anos, enfim. Porque eu fico imaginando, ou eu hoje, por exemplo, se eu tenho vontade de trabalhar para o exterior e eu quero, de repente, eu tenho que me desenvolver o idioma eu não vou colocar isso nesse ano, mas eu vou colocar num planejamento talvez de 3 a 5 anos, né? Então é uma tendência aí de crescer, principalmente por conta de câmbio, né? Então você hoje estar no Brasil, morar no Brasil e receber em dólar ou em euro, a diferença é muito grande. Então, realmente, pensando a médio prazo, é mais assustador ainda esse número. E aí eu queria te fazer uma pergunta, porque tem muita gente que usa o recurso, né, a possibilidade de ir para a área de tecnologia, porque às vezes não era uma carreira que era acessível, de repente, a pessoa que tem, sei lá, acima de 30 anos, 35 anos, 40 anos, poxa, às vezes desenvolveu uma carreira que não tem nada a ver com tecnologia porque aquela área ainda não existia, né? Hoje eu vou pegar um exemplo aqui, mas sei lá, a área de dados. Como a gente conhece hoje, a área de UX, tudo bem que na programação em si, mas assim, essas áreas mais tecnológicas, às vezes elas não existiam, as pessoas não tinham esse caminho, né? Não era tão propagado, né? As pessoas não tinham tanta informação, eu acho. Você fala assim, e mesmo hoje, você fala assim, eu quero trabalhar com ciência de dados. Você tem uma graduação que está na primeira turma ainda, então até essas pessoas saírem da graduação, se formarem, é justamente aquilo que você falou, né? A formação tradicional, eu comecei hoje, sei lá, ciência da computação, daqui 5 anos eu vou terminar esse curso, né? É uma demanda que o mercado não consegue esperar, né? Então, os cursos livres, né? A gente tem vários episódios aqui falando sobre lifelong learning, devo fazer uma pós ou devo fazer um curso livre? Às vezes depende, às vezes fazer um investimento numa graduação agora, ele não vai te dar a velocidade que você... Não que a graduação não seja importante, mas esses cursos mais direcionados, com uma trilha, com um conteúdo mais direcionado para o mercado de trabalho, mais prático, às vezes vai te dar um retorno muito mais rápido. Mas a gente tem vários públicos, então o público que está em transição de carreira, que quer migrar para a tecnologia, a gente tem um público de profissões que se transformaram, né? A gente tem o exemplo da biblioteconomia, né? O pessoal de biblioteconomia que está migrando para a área de tecnologia, a gente tem o grupo de pessoas que está inserindo no mercado de trabalho, e eu queria te ouvir, existe um perfil para a pessoa que queira entrar nessa área, e aí vale as duas coisas, tá? Tanto hard, conhecimento técnico, como soft, existe um perfil ou não, acho que dá para todo mundo, tem que estudar alguma coisa antes, o que você sente aí no dia a dia? Acho que antes disso, um ponto interessante que a gente fala muito aqui na Let's é que a programação é o novo inglês, né? Então, independente da área, você saber trabalhar com dados, você conseguir automatizar tarefas, né? Então, esse tipo de aplicação, ela cada vez mais vai ser fundamental. Então, acho que independente do caminho ou da área que as pessoas estão ou pretendem migrar, a questão da programação, de saber trabalhar com dados, vai ser fundamental, né? Aí, quando a gente fala um pouco sobre perfil, né, eu acho que é muito legal, porque é pouco divulgado
divulgado, mas dentro da própria área da tecnologia, você tem diversas trilhas, né? Então, a gente fala, por exemplo, dentro de cada trilha dessa, ainda diversas funções, né? Se a gente falar, por exemplo, trilha de dados, você tem ali um analista, você tem um cientista, você tem um engenheiro, você tem a pessoa que vai trabalhar com DBA, enfim, né? São diversas trilhas dentro dessa. Quando você fala de uma trilha de desenvolvimento, você tem back-end, front-end, você tem o próprio profissional de produto, que ele está, né, no meio termo ali entre o negócio e o desenvolvimento, né? Você tem mobile e por aí vai. Quando você fala de uma trilha de DevOps, você tem o próprio DevOps, você tem Cyber Security. Então, assim, existem diversas carreiras dentro da tecnologia e cada uma vai ter ali seu equilíbrio entre soft e hard skills, né? Hoje a gente vê uma demanda muito grande, tanto de pessoas que estão começando a carreira, né? Então, muita gente está cursando uma faculdade ou uma universidade e começa um curso de tecnologia em paralelo, já pensando em como entrar no mercado de trabalho, mas também a gente tem muita demanda de pessoas em transição de carreira, né? Até alguns programas que a gente rodou aqui na Let's Code tem foco exclusivo nessas pessoas. A gente rodou um projeto com a Magazine Luiza, por exemplo, que era olhando para pessoas com mais de 40 anos. E hoje, inclusive, a gente está no momento de formação dessas pessoas, a gente tem 120 pessoas que têm mais de 40 anos, que já tinham uma história, já tinham uma carreira, hoje estudando e aprendendo programação para se recolocar no mercado de trabalho em outro caminho, vamos dizer assim, né? Então, acho que cada vez mais o mercado de tecnologia é para todo mundo, né? E cada pessoa ali consegue encontrar uma trilha que vai fazer sentido dentro do que ela já viveu ou dentro daquilo que ela gosta. Eu acho muito bom você explicar isso, porque as pessoas acabam se prendendo em estereótipos, né? A pessoa precisa ser muito bom em exatas para poder ir para a tecnologia. Eu sempre trabalhei muito acaba segmentando, né? Eu sou de humanas, não consigo, ou então não é para mim. E muitas vezes é assim, é só questão de você se propor a aprender, né, se propor a fazer, e principalmente esses cursos de programação, para a pessoa já ir sentindo como que é na prática, né, e como fazer essa aplicação. Acho bacana quando você fala que em todas as áreas, hoje em dia tem a tecnologia, vai precisar saber, porque é o novo inglês, né, e vocês recebem muitas pessoas fazendo essa transição, como você falou, muitas pessoas que estão mudando de área, ou então estão incrementando ali dentro da formação? Como que é esse público? Sim, com certeza, Bru. Acho que, primeiro, a questão de pessoas que são de outras áreas, no fundo, a tecnologia, a programação, nada mais é do que resolver problemas em escala. E quando a gente fala de resolver problemas, isso é totalmente humano, né? Então, não adianta nada você saber programar, mas não conectar isso a um problema real do mundo real, né? Então, mesmo a pessoa de humanas, obviamente, acho que tem alguns skills que precisam, que as pessoas precisam ganhar e precisa aprender, mas, no fundo, é resolver problemas, né? Quando a gente fala de lógica, por exemplo, é algo que permeia um pouco a tecnologia, mas é uma capacidade que as pessoas conseguem desenvolver, né? E essa questão de transição de carreira, hoje a gente tem uma demanda muito grande, assim, acho que praticamente todos os processos que a gente roda com empresas, existem pessoas que estão interessadas ali em fazer uma transição. E ainda quando faz esse match com outras áreas, por exemplo, a gente tem uma turma aqui que a gente tem algumas formações internas também, tá? Então eu comentei sobre essa questão do recrutamento, na qual a gente forma as pessoas e elas são contratadas, mas também a gente tem formações internas e 2 modelos. Um deles é que a gente chama de reskilling, pega profissionais que já estão dentro dessa empresa em outras áreas e dá essa formação para eles, né? Alguns acabam migrando para a área de tecnologia interna da empresa, outros não. E a gente tem também um produto de upskilling, que é pegar o time de desenvolvimento e, né, trazer outras ferramentas ali, aperfeiçoar essas pessoas. Quando a gente fala desse de reskilling, é muito legal, porque essa semana eu tive contato com um professor nosso e ele estava contando um caso de alunas que são da Stone, né, que é um dos nossos clientes, que são da área de RH, elas estão fazendo esse curso, elas vão permanecer na área de RH e elas estão desenvolvendo, durante o curso elas desenvolveram um projeto que é um sistema para
controlar férias. Elas tinham uma dor ali de, quando as pessoas solicitavam férias, elas precisavam casar a agenda, precisavam casar, por exemplo, pessoas de um time não poderiam tirar férias ao mesmo tempo, tinham alguns pré-requisitos ali e que elas faziam isso tudo manualmente. E elas falaram, pô, vamos desenvolver uma solução para conseguir resolver essa dor. E elas estão desenvolvendo um sisteminha interno lá justamente para isso. Então, aí quando você fala, poxa, são pessoas que estão dentro do time de RH lá, que estão desenvolvendo uma solução para facilitar a vida delas. Então, poxa, acho que mais que isso, né, não tem outro caminho. Acho que quando a gente fala de implementar tecnologia, céu é o limite em qualquer área, e cada vez isso vai ser mais frequente, né? Inclusive, eu vejo que esses profissionais vão ser diferenciados cada vez mais, né? A pessoa que tem essa capacidade de, dentro de um problema específico de uma área, trazer uma solução que vai trazer escala, que vai trazer inteligência, enfim, que vai fazer com que o time performe melhor, a área performe melhor. Com certeza isso cada vez mais são pessoas que vão se destacar, né? Não, esse exemplo é muito bom porque você vê a formação, né, de você se manter atualizado, aprender algo novo, e porque geralmente, né, você fala assim, RH tá super distante da tecnologia, porque é 100% humano, que nem a Bruna falou. Mas, poxa, se a pessoa ela tem um certo interesse, eu acho que quando eu falo assim, tem que ter o perfil, se você quer trabalhar com algo relacionado à tecnologia, você tem que gostar de estudar, de fazer tentativa e erro, de colocar a mão na massa, você tem que gostar de se aperfeiçoar. Hoje em dia a gente fala do lifelong learning para qualquer carreira, mas especificamente para tecnologia é muito mais sensível porque a velocidade da informação, né, as tecnologias elas mudam numa velocidade maior, então o pré-requisito é você querer aprender, mas esse exemplo ele é muito emblemático e muito bom, porque geralmente no RH, né, e a gente vive isso, falou por experiência própria, né, você quer fazer algum sistema e tal, ou você tem que pedir para tecnologia ou terceirizar. Então, se você tem dentro do seu time pessoas que conseguem automatizar relatórios, automatizar processos, poxa, você economiza recurso, você vai fazer um negócio super personalizado, de acordo com a sua necessidade. Então, aquele sistema que vai ser o customizado assim no ápice, né? Vai fazer tudo o que você quer e a custo zero. E aquele conhecimento, ele fica dentro da empresa. Então, você desenvolveu um sistema para a empresa, aquilo fica também. Então, a pessoa, além de aprender no processo, além de melhorar o trabalho dela, ela ainda consegue otimizar recursos. Achei esse exemplo, assim, muito bacana. E aí, eu queria que você até explicasse um pouquinho melhor, né? Por exemplo, a pessoa chegou aqui na Let's Code, eu vi que tem 2 trilhas, né, de dados. Full Stack pra gente é muito dia a dia, né? A gente vive isso, a gente faz contratação de tecnologia. Mas para quem nunca ouviu falar disso e tem vontade de mergulhar, você recomenda que vá para uma trilha que tem a ver com uma empresa? Você recomenda que faça uma formação mais pensada na carreira? Qual é a diferença, por exemplo, quando você tem uma formação que está associada a uma empresa? Eu não sei como que funciona, né? E eu adorei você estar aqui para justamente nos explicar. Mas eu fico imaginando, por exemplo, uma pessoa que faz uma formação que está, de repente, envolvida, eu vou pegar o exemplo da Estônia ali, ou você falou outras empresas, enfim, Iguatemi. Então, eu vi que tem a formação acima de 50 anos. Eu necessariamente depois vou trabalhar naquela empresa? É um processo seletivo junto com uma formação? Como que funciona isso? Então, Ale, hoje o nosso foco total é parceria com empresas, né? Uhum. E aí, dentro dessas parcerias, né, cada uma tem um propósito. Então, hoje, a pessoa quer estudar na Let's Code, ou ela vai buscar uma trilha ali, né, de alguma dessas parcerias que faça sentido para ela, né? Então, a gente tem algumas delas que estão atreladas com uma vaga. Então, por exemplo, a gente está agora finalizando um processo seletivo com o Banco Safra. Todas as pessoas que participarem ali, elas serão contratadas pelo Banco Safra. Isso é fantástico, assim, que aí já é para uma pessoa realmente que está buscando entrar de cabeça na área da tecnologia. Mas a gente tem algumas outras parcerias que elas têm mais um enfoque de trazer inclusão, né? Então, por exemplo, essa que a gente rodou com a Magazine Luiza, foram 120 pessoas com mais de 40 anos. Magazine Luiza deseja contratar algumas dessas pessoas, mas o projeto como um todo não tinha essa prioridade. Ele realmente, a ideia inicial ali era poder trazer uma formação para pessoas com mais de 40 anos e essas pessoas conseguirem se colocar no mercado, independente de ser na própria Magazine Luiza ou não. Então, acaba sendo muito pontual cada projeto com
cada objetivo. Independente disso, na Let's Code a gente também criou uma comunidade. Então, hoje a gente tem uma comunidade chamada Let's Code Pass, que é para uma pessoa que não quer um vínculo com a empresa, ela quer, vamos dizer assim, aprender sozinha ali, dar os seus primeiros passos. Muitas pessoas, elas querem começar de alguma maneira, com o básico, entendendo se aquilo é para ela mesmo, né? Então, querem experimentar, vamos dizer assim, né? E aí a gente criou essa comunidade, inclusive, a gente está quase batendo 15 mil pessoas na comunidade, com o intuito de trazer alguns cursos livres, né? Então, hoje a gente está, se eu não me engano, a gente já tem 6 cursos livres ali, gratuitos para essas pessoas, mas nossa previsão aí até a metade do ano é ter mais 15 cursos ali, né? Então, a gente está trabalhando duro ali para trazer conteúdo, para trazer cursos para pessoas que estão iniciando. E junto com isso, a gente também traz ali um fórum, né? Então, as pessoas que estão aprendendo conseguem aprender juntas, a gente traz exercícios, a gente traz aulas ao vivo, enfim, tem bastante conteúdo que a gente está criando ali para essas pessoas que estão pensando principalmente em iniciar, né? Para iniciar a jornada, elas começarem por ali. E aí, quando elas se sentirem preparadas para enfrentar um processo seletivo, enfrentar uma formação junto a uma empresa, elas estarem prontas para isso, né? Então, é mais ou menos essa ideia. Isso é incrível, porque aquela pessoa, a gente vê muito aqui no nosso dia a dia, as pessoas que, assim, vou pegar um exemplo, a gente falou muito das pessoas acima de 40 anos, mas pode ser uma pessoa que está entrando no mercado, tá? Mas hoje é muito comum as pessoas terem dúvidas sobre a carreira delas, né? E um dos nossos trabalhos aqui no Foco é justamente ajudar essas pessoas. E aí a pessoa fica assim, mas aí eu vou largar, por exemplo, o meu trabalho, CLT aqui, e vou migrar para a tecnologia, não sei nem se eu vou gostar. Então é muito bacana você ter esse caminho do meio, né? De, olha, tem um curso livre, gratuito, você testa, né? A gente tem o mindset, né, de quem conhece do ágil, que é testar pequeno, né? Você não precisa começar pelo maior, faz pequenininho, vê se funciona, testa, né? Então é muito bacana e você acaba ajudando de maneira, não vou nem dizer indireta, né? Totalmente direta, a comunidade, em fomentar conhecimento, em compartilhar conhecimento. Então depois divide o link aí com a gente, vamos convidar as pessoas a acessarem, porque realmente é um caminho do meio muito bacana. A pessoa vai lá, faz um curso, testa, sente, ela gostou daquele conteúdo, porque, como você falou, existem várias possibilidades, várias carreiras, e eu queria até perguntar um pouquinho mais da diferença. Esse curso livre provavelmente é um curso mais rápido, mais pontual, mas as formações, né, das trilhas, geralmente elas duram quanto tempo de investimento, assim, não digo nem de carga horária, porque a carga horária, gente, às vezes ela é ilusória, tá? A pessoa olha lá a carga horária, eu sempre acredito que a carga horária do curso, ela é uma referência, você tem que sempre estudar paralelamente, você tem as atividades do curso, mas como que funciona, assim, tempo de formação, uma trilha, sei lá, por exemplo, do Magalu, então fez a trilha acima de 40 anos, quanto tempo isso demora? Na Let's Code a gente tem um time pedagógico só olhando para isso. E todos os projetos que a gente monta, eles são totalmente personalizados, né? Então a gente vai entender, por exemplo, Safra, quais as tecnologias que você utiliza aí e qual que seria o profissional ideal, né? Qual que seria a trilha de formação ideal para que essa pessoa esteja pronta para atuar efetivamente, né? Então, cada projeto acaba tendo uma trilha específica, personalizada para o propósito do projeto, né? A gente entende que programação é algo que não entra por osmose, né? É algo que realmente a pessoa precisa se dedicar, a pessoa precisa ter tempo, não é só aula, né? Não é só ela acompanhar uma aula ali com o professor e tirar dúvida e aprender, ela precisa treinar, ela precisa fazer exercício, ela precisa programar. No fundo, é uma questão de treino ali, de foco. Então, a maioria das nossas trilhas, elas vão ter 2 a 3 aulas semanais, né, ao vivo à distância, né, mas ao vivo. E os outros 2 dias, normalmente, é para que essas pessoas possam treinar. Em média, uma formação vai levar aí 8, 9 meses, tá? Tem algumas formações um pouco mais curtas, quando elas são mais específicas, mas hoje a gente enxerga que uma formação ideal para que essa pessoa consiga ser um desenvolvedor júnior, né, e começar a atuar, ela vai levar mais ou menos esse período aí de 9 meses, 10 meses.
uma outra coisa que você falou, que eu acho que é muito legal, de lifelong learning, né? A gente acredita muito nisso na Let's Code. Então, quando a gente fala de tecnologia, realmente não tem... ela evolui muito rápido, então não tem aquela de você aprender uma vez e não precisar mais estudar. Então, a maioria das pessoas que estão nessa carreira, elas estão em constante evolução, né? E uma coisa que a gente fala muito na Let's, e acho que é um diferencial nosso, é o foco no aprender, né? Então, acho que depende muito das pessoas, né? Então, a pessoa que quer entrar na área de tecnologia, talvez o primeiro pré-requisito é ela querer aprender, né? Ela ter foco ali, estudar, fazer exercício, construir um portfólio, enfim, realmente precisa de dedicação. E é algo que, por exemplo, quando a gente tem esses processos seletivos, né, a gente tenta identificar as pessoas que estão alinhadas com isso, né? Muito mais do que qualquer outra coisa. A pessoa ter o interesse, querer aprender e ir atrás, né? Então, acho que esses são alguns pontos aí. Isso que eu ia te perguntar, você praticamente leu os meus pensamentos agora, Gabriel, porque quando você falou assim, eu tô fazendo, tem uma formação aqui que é específica para Stone, para Magalu, para Guatemi, então eu tô imaginando aqui como cabeça de RH, tá? Certo. Então se eu já tô prevendo que eu quero contratar essa pessoa após a formação, dali 8 meses, 9 meses, eu vou tomar um cuidado de que aquelas pessoas que estão dentro daquele curso, elas estejam alinhadas, principalmente com o fit cultural da minha empresa. Uma coisa que a gente fala muito aqui no Foca é que valores estruturais é algo que não é negociável. Então, se você valoriza muito, sei lá, autonomia, para você é super importante ser autônomo, não adianta você trabalhar numa empresa onde é engessado, onde você tem um gestor ali no seu cangote, não vai funcionar. E a mesma coisa ao contrário, se você gosta de processo, gosta de ser sempre direcionado, não adianta você trabalhar num ambiente onde pede autonomia para você. Isso não tem certo, não tem errado, tem aquilo que você valoriza. E aí a gente pode, aprofundar valores, aqui falar de vários, eu estou dando um exemplo assim super básico. Mas eu estou imaginando como empresa, se eu estou fazendo esse investimento em formar 120 pessoas, vou pegar a Magalu, que está mais fácil, né, do programa, eu sei que o foco foi muito mais ajudar, o que é incrível, mas é claro que quanto mais pessoas associadas e alinhadas com o fit cultural da Magalu, melhor para aquela empresa que está patrocinando o projeto. Existe essa avaliação durante o processo seletivo para entrar nessas formações? Sim, hoje nosso processo seletivo ele é bastante rigoroso. A gente tem 4 etapas no processo seletivo, né? Então, explicando aqui rapidamente, a primeira etapa, ela é uma etapa de um teste, a gente faz um teste avaliando um pouquinho ali da lógica, né, raciocínio lógico, uma noção básica sobre o que aquela pessoa consegue ter de raciocínio matemático, lógica, enfim, ela não precisa programar, não precisa saber programar, mas tem ali um corte nesse sentido, né? A segunda etapa, a gente já começa a avaliar algumas soft skills, que é uma etapa de vídeo. Então, a gente pede para que as pessoas gravem um vídeo e enviem para a gente esse vídeo de até 3 minutos. Ali, normalmente, a gente já coloca um case que já conecta um pouco com a empresa, o propósito, enfim, e a gente tenta entender como que aquela pessoa solucionou o case, né, ou contou ali um pouquinho sobre a forma dela pensar, né? Então, ali a gente já consegue ter mais um filtro nesse sentido. A terceira etapa, ela já é uma entrevista, né? E normalmente nessa entrevista a gente já traz alguém da empresa para participar da entrevista. É uma dinâmica em grupo, mas nessa entrevista normalmente já tem alguém da empresa ali, ou da área técnica, ou da própria área de recrutamento, que também ajuda a gente a avaliar e entender quais seriam os perfis ali que fazem mais sentido. E a última etapa, a quarta etapa ainda do processo seletivo, é um curso de nivelamento. Então, a gente pega todo mundo e coloca essas pessoas ali durante uma semana, depende, normalmente uma semana ou 2 semanas, fazendo um curso de nivelamento na qual a gente vai identificar realmente quem que tem interesse, né? Então, as pessoas que realmente estão focadas ali, que estão dando gás, e também traz uma noção básica para que todo mundo inicie efetivamente o curso na mesma página, né? Então, é mais ou menos esse processo. Todas as etapas são um funil, né? Então, cada etapa dessa, a
gente acaba eliminando algumas pessoas e lá no final a gente garante que as pessoas que vão fazer o curso, né, efetivamente fazer o curso ou serem contratadas pela empresa, são os profissionais que têm bastante fit e estão, né, engajados com aquilo, né? Então, acaba sendo um processo, vamos dizer assim, com algumas etapas. A gente tenta fazer isso da forma mais ágil e transparente possível. Então, em todas as etapas, a gente traz feedback para as pessoas, desde estatísticas, como que foi, quantas pessoas passaram, como que foi os cortes que a gente fez em cada uma das etapas. No final dele, a gente garante que chegaram as pessoas certas ali para aquela formação, né? Mas você sabe que você falando do processo, muitas vezes você fala assim, mas eu tô, como você falou, né, tem um corte ali, tem que fazer um filtro, mas isso também é importante para a pessoa, né, a pessoa programadora, a pessoa cientista de dados, a pessoa aluna, né, porque também é um comprometimento de longo prazo, né, imagina eu vou lá, tô querendo migrar para a área de tecnologia, eu entro lá num curso aleatório, faço uma formação de 1 ano, aí entro numa empresa que não tem nada a ver comigo, a experiência pode ser horrível, então eu olho sempre com o processo seletivo com um olhar também de você garantir que aquela pessoa que não tem a ver naquele momento, naquele contexto, ela consiga estar disponível para os contextos que ela vai se dar bem, né? Porque as pessoas olham para o processo seletivo, eu não fui aprovado, eu não passei, acabou minha vida. Não, você não foi aprovado naquele processo, naquela seleção. E isso vai te permitir você entrar em outras empresas, em outras seleções, em outros cursos, que vai ter mais a ver com o seu momento. E também tem a questão do conhecimento técnico, tem que ter uma preparação. Eu penso sempre no comprometimento, né? Se a pessoa, gente, não tá afim de estudar, ela não tem essa vibe, isso não é um valor para ela, não vai fazer sentido você querer forçar que ela valorize isso, né? Então, isso é uma coisa para a gente pensar também, refletir bastante. O que a gente quer para a nossa carreira, o que a gente busca a longo prazo, o que a gente valoriza. Então, assim, eu quero agradecer demais, Gabriel, tudo que você compartilhou, o trabalho de vocês realmente tem um cunho que vai muito de encontro com foco aqui, que é ajudar a empregabilidade das pessoas. A gente vai deixar linkado todas as redes sociais aqui da Let's Code, mas fala um pouquinho, né? Às vezes a pessoa está ouvindo podcast no metrô, está sem a rede social, onde que o pessoal encontra a Let's Code, encontra você, onde que a pessoa pode encontrar a comunidade, e a gente deixa tudo linkado depois no episódio também. Perfeito, Ale. Bom, eu agradeço também o papo, acho que super legal poder falar sobre isso, acho que é um assunto que está super em alta e que as pessoas às vezes não têm um contato no dia a dia, né? Ainda existe aí uma barreira. Cara, você acha a Let's Code acho que em todas as redes, então a gente está no Instagram ali, Let's Code BR, estamos no Twitter, estamos no YouTube. A nossa comunidade chama Let's Code Pass, mas você encontra ela no nosso site, então www.letscode.com.br, tem o acesso ali para a comunidade também, seja para as pessoas que estão querendo ir para a área de tecnologia, façam parte da nossa comunidade, ali a gente já traz esses primeiros passos de como começar, traz bastante material, bastante informação legal, sejam para empresas que estão buscando formar profissionais, lá no nosso site também a gente tem o caminho para que essas empresas consigam encontrar ali, formar as pessoas. A gente fala muito sobre você não vai encontrar o profissional no mercado, você vai ter que formá-lo. Isso é cada vez mais realidade e a gente quer ajudar também essas empresas da melhor maneira. Gabriel, muito obrigada por se disponibilizar, de vir aqui, de falar, de trazer, esclarecer, né, muitos pontos que às vezes as pessoas que escutam aqui o podcast falam, poxa, tô querendo fazer uma transição de carreira, mas não sei se vou para tecnologia. Tem aí muito conteúdo para a galera entrar, para tirar dúvidas, para entrar na comunidade, como você falou, tirar as dúvidas com pessoas que já estão ali começando. Se quiser também se inscrever, então fica aí à disposição. Vocês encontram Foca também em todas as redes sociais, como @Foca no Trabalho. Quero agradecer novamente, Gabriel, Let's Code, por estar aqui. Acho que a fala da Bruna é super importante. Tem muita gente que quer migrar para a área de tecnologia e não sabe como. Aqui eu acho que esse episódio a gente deu o caminho que não é nem de pedras, né? Um caminho tranquilo, bem estruturado. Só se informar, as redes sociais da Let's Code vai estar aqui nesse episódio, no link lá no Spotify também. E eu recomendo que você compartilhe esse episódio com o pessoal da sua rede também. Se você conhece alguém que tem vontade de migrar para a área de tecnologia, que não sabe o caminho, compartilhe esse episódio que com certeza ele vai ajudar. Eu tô lá no LinkedIn como Alessandra Falsarella. Você quer deixar seu LinkedIn, Gabriel? Sim, com certeza. Podem me adicionar, Gabriel Gold. Eu normalmente converso com todo mundo, então se alguém tiver alguma dúvida, pode me mandar uma mensagem lá. E, enfim, fico super à disposição. O LinkedIn da Let's Code também a gente traz muito, muito conteúdo bacana.
Então também sigam lá, Let's Code. Ai, adorei. Obrigada mesmo. Até o próximo episódio, então. Tchau. Tchau, tchau. Valeu.